Opa! E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Beleza. Pessoal, é o seguinte, a gente vai dar continuidade aqui, ok? Referente à hierarquia operacional, ok? Do ONS. Então, organização funcional dos centros de operação, ok? Do ONS. Nesse caso aqui, eu realizei aqui 6 tópicos, mas eu resumi e daqui a pouco eu passo para vocês, ok? Então, vamos lá. As atividades de operação do sistema e da operação de instalações são interdependentes e complementares, uma vez que os resultados da operação do sistema são insumos para a operação das instalações e vice-versa, né? O ONS estabelece a hierarquia para seus centros de operação na operação do sistema baseado no princípio de delegação de autoridade dos níveis superiores aos níveis inferiores, bem como nos diversos níveis de atuação na rede de operação, ou seja, a hierarquia operacional. Ok, pessoal, indo um pouco mais a fundo, aqui eu explico já já. Então vamos lá, né? Os níveis hierárquicos estabelecidos para o centro de operação do ONS são o nível 1, né, que é o Centro Nacional de Operação do Sistema, o CNOS, e o nível 2. Aí, destacados aqui são os centros regionais, ok? É o Centro Regional Sul, o Sudeste, o Nordeste e o Norte e Centro-Oeste, né, que é operado também pelo CNOS, ok? A área de atuação de cada um dos centros de operação do ONS é a seguinte, o CNOS, no caso. Bem, a área de atuação do CNOS é a área de operação em sua totalidade. Entretanto, a atuação do CNOS se concentra sobretudo na rede de operação sistêmica e nas interligações internacionais e supranacionais, ou seja, Itaipu, enfim, né? E o SIMPRE integralmente, né? Como todo, né? Como vai ficar claro agora, né? A atuação do CNOS, no que se refere ao gerenciamento de carga, abrange todo o sistema, todo sim, né? Todo o sistema interligado nacional, todo sim. Então, no caso aqui de gerenciamento de carga, ok? Na condição aqui dos centros regionais é o seguinte: a área de atuação de cada centro regional, da rede de operação regional de cada região é Sul, Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Nordeste, conforme detalhado no submódulo 5.13 das rotinas operacionais. A atuação de cada centro regional no que se refere ao gerenciamento de carga abrange toda a sua área de atuação, ou seja, tiver um gerenciamento de carga no Nordeste, é o centro de operação do Nordeste, né, nesse caso. O CNOS indica um centro de operação do ONS responsável pelo relacionamento com os agentes de operação relativos a instalações de operação, conforme as seguintes definições. Para as instalações de transmissão licitada, né? O centro de operação do ONS, que terá relacionamento com a instalação, consta no seu edital e licitação. A gente está falando de documentação, vai estar sempre documentado, tudo que o ONS fizer, ele vai estar sempre documentado. Tudo que o centro de operação, todas as tratativas que tiver com X agente, vai estar documentado, né? Para reforços autorizados pela ANEEL, em instalações já existentes, o centro de operação do ONS é o mesmo que já se relacionava com as instalações, ou seja, você já tinha um relacionamento com X empresa, essa X empresa ela fez um reforço na rede e você mantém normalmente as suas tratativas. Porém, aí já deixando claro que com um reforço, né, autorizado pela ANEEL. Para os agentes de operação que têm acesso à rede básica e às demais instalações de transmissão, ou seja, as DITs ou DIT, o centro de operação do ONS é indicado no parecer de acesso, ou seja, o pessoal que está conectado à rede básica sabe qual vai ser o centro de operação que vão ser se relacionados, né? Vão se relacionar. Para a usina da rede de operação conectada à rede de distribuição, o centro de operação do ONS responsável pelo relacionamento operacional é informado no parecer de acesso emitido pela concessionária da distribuição. Ou seja, a distribuidora ela envia um parecer, né, deixando claro que vai ser também, né, se relacionar com o X centro de operação, seja Nordeste, Sul, Sudeste, enfim, né. Então vamos aqui o seguinte. Então a gente
inicia, né, o conceito geral, né, sobre hierarquia operacional. O procedimento de rede é o módulo 5, o submódulo é o 5.1, ok? Então a gente tem a estrutura, ok? A gente tem a estrutura, a gente tem aqui a instalação de rede, né, de operação, tá? Nós temos aqui os agentes, nós temos aqui os níveis de operação a hierarquia, né, os níveis, né, do ONS, que é o nível 1 é o CNOS, e o nível 2 são os centros regionais, o Sudeste, o Nordeste e o Norte Centro-Oeste, ok? Abaixo aqui estão as POTs, né, as POTs são as instalações, no caso, POT aqui seria ponto, né, de operação de telecomando ou telecomandadas, né, e órgãos designados. Órgãos designados é a mesma coisa que vocês estão vendo aqui, COG, COT, COR. Um exemplo básico aqui é a XPP, é uma empresa também, né, uma PIE, né, produtora independente de energia. Ela instala o seu centro de operação e ela designa uma nomenclatura, uma sigla, simplesmente COS, né? Beleza, tranquilo. MOP. Primeiro aqui o conceito de MOP, né? Intervenção para controle, conservação, restauração de um equipamento ou linha de transmissão, a fim de mantê-la em condições satisfatórias de operação. O que é a MOP? A mensagem operativa. A MOP é a seguinte: ela é uma atualização da instrução de operação. Digamos que você tem uma empresa, essa empresa ela envia a documentação da planta para o ONS analisa de como você, da empresa, vai operar na rede básica. Então, o ONS envia uma IO, uma instrução de operação. Beleza. A sua usina começou a operar o ano passado, ou melhor, o mês passado, e nesse mês aqui chegou uma nova atualização. E quem atualiza? É a mensagem operativa, né? É a MOP. Então, a MOP cancela aquela que você recebeu mês passado e você opera com a que você recebeu esse mês. Então, a MOP ela é uma atualização das IOs. Bem, então a estrutura documental, né, da MOP é essa, né? Então a gente tem aqui a mensagem operativa, né? A gente tem o código, o item e a vigência. Então a mensagem operativa é justamente o que a gente vai executar, né? Tem o código aqui, tem, né, documentação, o item e o ano que está sendo vigente, né? Então aqui a lista de operação, ou a lista de distribuição, que tem aqui os agentes que estão envolvidos na operação, né, na manobra, né, no caso aqui CNOS sempre vai estar em toda a documentação, CNOS vai estar em todas, né? Então vão ter aqui Furnas, Chesf, empresas transmissoras, distribuidoras e as empresas eólicas. Abaixo o passo a passo, né, ou melhor, os passos, né? Então conceituando aqui, né, a estrutura. A coordenação vai ser do centro, né, do CNOS e do centro regional, né? O controle também, ok? E o comando e a execução vai ser das empresas dos agentes de operação. No caso aqui, o COG XPP e o COG GT, ok? Aí o procedimento, né? No caso do procedimento, ele explica o que vai ser, como vai ser, né? Mas se a gente for ver aqui a mensagem operativa, a gente deixa claro. A gente vai ter um gerenciamento de carga em contingência na LT500 de Paulo Afonso, tá? Para Paranaíba no Charles 1, né? Beleza. Então, qual o critério, né, para a gente executar esse gerenciamento de carga, né? Esse gerenciamento de carga ele vai ser executado, pois o Nordeste ele está com superávit, ok, de geração, e o Centro-Oeste ele está com um déficit. Então isso é um dos critérios do gerenciamento de carga para que o CNOS dê como execução, né, que execute para dar um safety lá para o Centro-Oeste, né, nesse caso. Então o procedimento aqui é o seguinte: ocorrendo o déficit de geração na região Centro-Oeste em contingência, no sentido da LT 230 Zender 2, Charles 1 para Zandor, Paulo Afonso, adotado o seguinte procedimento. Parece confuso, mas o que acontece? Todas as eólicas operam em 3 classes de tensão: 69, 138 e 230, certo? Nenhuma opera em 500, nenhuma. Tá? 500 é só o sistema gerador, né? O sistema estatal, né, que opera. Então, que é o tronco, né? A linha tronco. Então, nesse caso, né, 230 está entregando, aqui é o ponto de conexão, né, das eólicas. Esse ponto de conexão que vai para Zandor, e Zandor já transforma de 230 para 500, óbvio, tá bem claro. Então, só deixando mais claro ainda.
No caso aqui, né, o objetivo, né, o item de controle, nesse caso aqui, é manter a geração eólica em situação sazonal derivada da SE Zender 2 para remanejamento de carga em 48 megawatts. Ou seja, situação sazonal, pessoal, esse gerenciamento, né, de carga, ele só é possível se realmente as eólicas elas tiverem, né, essa geração para fazer o remanejamento, né, para fazer essa exportação. No caso, remanejamento. Né? Então, quando se fala situação sazonal, é quando as eólicas elas estão ali operando full power. Né? Que elas operam full power. Existe uma época, né, uma temporada, quando não chove e tem muito sol, por consequência tem muito vento também. Né? Então, elas operam aí dentro da sua capacidade. Usinas que operam 500 mega, 1 giga, opera 100%. Bastante verdade isso. E aí, mostrando aqui um pouco do objetivo de controle, né? Desses 150 megawatts implica o remanejamento de 48 megawatts no fluxo de potência ativa da LT 230 KV Zender 2 Charles Uno para Zandor, ok? A outra empresa é basicamente a mesma coisa, né? Nesse caso aqui, eles pedem um standby, né? Manter a geração eólica em situação sazonal derivada da SE Muster 2 para remanejamento de carga em 42 megawatts, caso necessário. Né? No caso aqui seria em 42 megawatts. Né? Isso é feito por tratativas, né? O ONS tem toda uma documentação tal, e esse fluxo de potência, a tratativa é antes, né? Não é na hora, assim, não, me dê, não é assim não. Né? Lógico, tem toda uma documentação. E aqui todos os envolvidos na lista de distribuição. Beleza, tranquilo, então vamos para frente. Ok, aqui a gente já consegue ver melhor, né, como vai ser. Né? Nós temos aqui a eólica no Nordeste, aqui operando aqui a capacidade de 1280 megawatts, né? Ou seja, 1.2, e está aqui operando full power, cara. Operando full power aqui, ó. Inclusive é o conjunto eólico do Cassist, viu? Tá operando full power. Muito bom. Então, apresentando os centros, né? Nós temos aqui o Centro Regional, né, de Operação Nordeste, ao qual já está envolvido na operação, né, na manobra. O CNOS também está envolvido na manobra, que é o Norte Centro-Oeste, né, Norte Centro-Oeste. Centro Nacional de Operação do Sistema, né, está envolvido. Nós temos aqui o Centro do Sudeste e o Centro no Sul, né, em Florianópolis. Um fica no Rio de Janeiro e o outro em Florianópolis. Beleza. E aqui o sistema, né, o sistema de geração, os braços estatais, né, os complexos que estão envolvidos aí no escoamento, no fluxo de potência. Né? Então, se a gente observar aqui, a gente vê em Paulo Afonso, existe um controle, né, e o fluxo de potência ele está estável, né? Vocês podem observar, tem todo um controle. E se você observar aqui, existe uma variação, né? Existe uma oscilação aqui nas variáveis, né? Isso quer dizer que existe um déficit de potência e está difícil o controle, né? É difícil controlar nesse sentido. Né? A gente sabe que para aqueles lados ali do Centro-Oeste, quando a questão das bacias, os afluentes descem, né? Abaixo da capacidade, já fica ruim aí essa questão de geração, né? Então, para a gente resolver isso, a gente vai começar aqui com a manobra, ok? Ok, então vamos lá, a gente já começa a inserir a rede, ou melhor, a região ao qual vai receber o safety, ok? A região que vai dar o safety, no caso aqui, né, que ela está com o superávit, né, de geração, nesse caso, ok? Nós temos aqui os sistemas de geração, né, os complexos, e a gente já inserindo já a malha local do Nordeste, inserindo a malha local do Centro-Oeste, e assim o CNOS faz a tratativa com o Centro de Operação Regional do Nordeste, Centro Regional Nordeste, ok? O Centro Regional Nordeste faz as tratativas com os agentes da eólica, os agentes de operação da eólica, e também o ONS realiza aí as tratativas com os agentes de transmissão e de distribuição, ok? Ou seja, todos aqueles que estavam envolvidos na lista de distribuição, ok? Após essas tratativas realizadas, ok? É a hora que o ONS vai fazer a tratativa com o pessoal de Paulo Afonso, ok? Esse fluxo de potência do Nordeste vai ser escoado
o agente CHESF, né, a hidrelétrica Paulo Afonso, né, para o complexo de Paranaíba, ok? Então vamos lá, depois das tratativas realizadas, a CHESF realiza a transferência. Então está em modo de transferência, em transferência, ok? Quem trabalha no sistema entende, sabe o que é, né? E a gente aguarda um pouco para transferir. Ok, transferido com sucesso. Ok, pessoal, então a gente observa se existe alguma estabilidade aí no fluxo de potência das regiões, ok? Positivo. A gente já consegue observar a estabilidade em ambas hidrelétricas, ok? O complexo Paranaíba que estava com o fluxo de potência, fluxo de potência variável, ele já está estável, né? Nesse caso aqui, 2.2 GB, né? 2.280 megawatts, ele está com 2.1, e varia em 0.2, 0.0. Tá perfeito, cara, perfeito. Aqui é a mesma coisa. Aqui já, como a Paulo Afonso ela tinha um percentual para receber toda a potência das eólicas, chega até um pouco próximo à capacidade do próprio sistema, né? Da CHESF, da hidrelétrica, né? Então, e aqui existe aí nesse caso aí as eólicas aí operando em full power, né? Nesse caso, né? Então, inclusive a gente consegue ver a métricazinha aqui, ó, em verde, né? Perfeito. O planejamento eletroenergético foi executado com sucesso, cara. É bárbaro isso aí, né? Basicamente é isso. Então, pessoal, para concluir, né, hierarquia operacional é isso. CNOS sempre no topo, CNOS sempre no planejamento, CNOS é o primeiro nível, é quem vai tá sempre no comando aí do planejamento estratégico eletroenergético. Os outros centros regionais, eles operam em sua localidade, seja para fazer qualquer tipo de tratativa com os seus agentes, né? Então, o CNOS como todo, né, além da malha sistêmica, também a questão das usinas internacionais, né, as interconexões. Então é basicamente isso. E se vocês perceberam, essa manobra toda junto ao Regional Nordeste foi uma operação descentralizada, né, do ONS, né? Lembra do vídeo passado o que é centralizado? Essa daqui foi descentralizada, né? Então, só para vocês aguçarem um pouco aí o que é uma operação centralizada e descentralizada. Beleza, pessoal? Então é isso. Beleza, pessoal? Então eu aguardo vocês aí nos próximos capítulos, ok? E obrigado por prestigiarem aí o vídeo e o curso, beleza? Valeu, pessoal. Um abração a todos e até mais.